orar também pela vida do pastor Leandro. O pastor Leandro vai estar, mas fazer um exame amanhã, mas precisou de um preparo. E ele está em casa com a sua família. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, se eu soubesse cantar agora, eu cantava. Mas eu não sei cantar. Patrícia, dá para cantar aquele Adorar é o que sei? Adorador? Joshua, vem cá o pessoal de música a cantar esse louvor enquanto as crianças estão ofertando. Adorar é o que sei. Eu sei adorar, irmão. Cantar, eu não sei. Só arroz, só acompanho. Vamos cantar esse louvor. Porque o tema da mensagem de hoje é Adore a Deus. Pode colocar o tema aí, por gentileza, Tati? Por favor. O tema da mensagem de hoje, que Deus quer falar com a gente, né? Adore a Deus. Vamos falar juntos? Adore a Deus. Esse é o tema. Muitas vezes nós precisamos de uma chave de sabedoria, nós precisamos de uma palavra de conhecimento. Muitas vezes nós precisamos dizer assim, eu estou precisando de alguma coisa para fazer algo diferente na minha vida, porque o que eu estou fazendo não está funcionando. Eu quero dizer para os irmãos que tem uma coisa que é infalível: adorar a Deus. Adorar a Deus. Então hoje, que nós possamos sair daqui pensando, eu preciso ser um adorador melhor. E quando falo melhor, irmãos, não é perfeito. Porque adoração perfeita Deus já tem no céu. Deus tem anjos. Mas aqui, Ele criou o homem do pó da terra. O homem pecou, se afastou, mas Ele enviou o Salvador. Aquela cruz vazia lá. O Salvador já veio ao mundo. E nós somos salvos pela graça. E pelo sangue de Jesus, ousamos entrar na presença do Senhor. Eu e você, pecador. Pecador, salvo pela graça do Senhor. E vamos cantar esse louvor. Vai colocar a letra? Vamos ficar em pé, bem conhecido. Ninguém vai calar a voz de um adorador. Aleluia. O que sobrou? O que sobrou da tua vida? Você olha e diz o que sobrou. Sobrou um adorador. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Aleluia. Mas de uma resposta você vai receber hoje. Da minha vida. Você adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Contenham a voz de quem te adora.
Faz o quê? Se eu perder, Faz o quê? Te adoro. se eu subir, Fazer o quê? Te adoro. se eu Faz o quê? descer, Te adorar é o meu prazer. Olha de onde vem a força. Minha força vem do Senhor. Não vai te parar. Sabe por quê? Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem Te adora, Senhor. adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz De quem te adora, Senhor. de quem te adora. Os adoradores dão glória aí, um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Irmãos, domingo que vem pela manhã vai ter a ceia. Amém? Os irmãos que foram recebidos hoje na Assembleia, se Deus quiser, podendo estar no próximo domingo pela manhã, queremos apresentar os irmãos à igreja, em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, vamos para o texto aqui. Apocalipse, mesmo sentados, por favor, os irmãos já ficaram um tempinho em pé. Apocalipse, capítulo 19, do 9 ao 10, e Apocalipse 22, do versículo 8 e 9. E você vai entender o tema. O apóstolo João, ele estava preso numa ilha, e Deus, veio a ele para dar a revelação do Apocalipse. E a Bíblia fala que tem momento que ele é arrebatado. Ele é arrebatado, e o que acontece? Tem hora que é o anjo que fala com ele, tem hora que é o Senhor Jesus que fala com ele. Tem hora que ele tem visão de Jesus glorificado, e tem hora que é o anjo que faz com ele. E João, irmãos, vamos ser sinceros, o ser humano, imagina você vendo um ser celestial, a gente não pode culpar pelo que João fez, mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Então me falou quem? O anjo. Escreve, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, quando a igreja vai se encontrar com Cristo no céu, é o casamento, E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que João fez? Prostei-me ante os seus pés, para o quê? Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm um testemunho de Jesus. Faz o quê? Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu quem? Não, eu, João, o apóstolo, certo? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. É o último capítulo de Apocalipse. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés de quem? Do anjo que me mostrou essas coisas. Para o quê? Obrigado, Manini. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Faz o quê? Adora a Deus. Irmãos, uma das coisas que nós como igreja nunca podemos esquecer, a igreja ela ensina,
A igreja é um momento da gente aprender a ter comunhão, mas nós nunca podemos perder a adoração. Captou? Nós nunca podemos deixar de ser adorador, irmãos. Eu fiquei sabendo que semana passada acabou a luz, eu estava assistindo o culto em casa, né? E foi uma bênção, um derramar de Deus lindo, né? Pastor Leandro pegou o gancho, me contaram que ele falou que a volta de Jesus vai ser daquele jeito, né? E essa parte eu não peguei, me contaram, a mesa de som começou a cantar no escuro e me contaram que foi lindo, amém? Mas eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos de mais adoração na nossa vida, porque às vezes até tem tido leitura bíblica, tem tido oração, tem tido frequência no culto, mas uma coisa que eu quero perguntar para você é a essência de um adorador. Será se a gente tem se comportado como um adorador, irmãos? Ou como um fiscal? Ou como um crítico? Qual tem sido a nossa postura no culto? Qual tem sido a nossa postura na casa de Deus? Qual tem sido a nossa postura diante da vida? Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós fomos criados para louvar a Deus, irmãos. Para que um passarinho foi criado? Para bater asa e para cantar. Não é? Você foi criado para adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. E se a gente não faz isso, a gente vai se sentir igual um peixe fora d'água, se debatendo. E eu creio que hoje Deus quer pegar esse peixe e jogar no oceano do Espírito, para voltar a viver uma vida plena, em nome de Jesus. Falar sobre a importância da adoração, é o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, amém, igreja? De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, alguns comentaristas bíblicos falam que é o santo dos santos. Jesus, né, batizado com o Espírito Santo, falando com Deus Pai. Imagine só, Jesus orando ao Pai, ali é o santo dos santos. Mas toda a Bíblia é santa, é a palavra de Deus. Mas aqui, eu queria que você entendesse que um anjo não pode pregar o Evangelho. Mas esse anjo aqui, quando chegar no céu, eu quero perguntar, Jesus, quem foi aquele anjo camarada? Aquele anjo legal, abençoado, que deu essa dica para João. Ele deu uma chave. Irmãos, imagine uma palavra vinda lá do céu. Alguém que olha para o lado e Deus está perto. E ele fala para João, João, faz isso não, João. Adora a Deus. Você já parou para pensar nessa cena? Tem hora, irmão, que a gente está fazendo um monte de coisa e não está dando certo. Quer fazer uma coisa que vai dar certo? Adore a Deus. Quem está ligado aí, diga amém. Primeiro ponto, adore a Deus, porque adoração é algo muito sério. Irmãos, eu pensei aqui, né, pesquisei, a palavra adoração tem um significado, né, de prostrar-se, curvar-se, reverência, respeito. No Novo Testamento significa até beijar, se prostrar e beijar. A palavra adoração. Então é algo que é feito a Deus. E eu separei aqui alguns textos que Deus colocou no meu coração para a gente ler. Olha como que a adoração é algo sério. Olha o que está lá em Mateus, você vai ler, vai acompanhar aí. Mateus capítulo 4, do versículo 8 a 11. Aqui você vai ver a proposta do diabo para Jesus. Ele vira para Jesus na tentação do deserto e diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E lhe disse, deixa aqui por favor, tudo isso, fala comigo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Deixa aqui por favor. Eu lembro que o evangelista Billy Graham dizia o seguinte: para Jesus, Satanás ofereceu o mundo todo. Às vezes para nós ele oferece algumas migalhas e a gente aceita e troca Jesus por isso. E ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Irmãos, adoração é algo tão sério, que no fundo, o inimigo de nossas almas, ele quer adoração. E adoração, tudo que aquilo que a gente faz, que entristece a Deus, irmãos. É como se, a gente fala muito no mundo de hoje, jogo de futebol, né? Um time tal contra o time tal. No mundo espiritual, há uma luta de adoração. O Deus verdadeiro e Satanás escondido atrás de todos os ídolos. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos ter esse cuidado. Olha o que diz o Salmo 135, de 1 a 3, depois do mesmo Salmo, do 15 ao 18. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Irmãos, aquilo que você botar diante de você, ficar olhando muito para aquilo, é como se a gente vai ficar parecido com aquele negócio. E olha só o que o Salmo vai dizer assim: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, e cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. A igreja diz amém? Mas olhe só agora o que vai dizer do versículo 15 ao 18. Eu posso ler ali, eu esqueço. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Pois não há alento de vida em sua boca. Com eles se tornam-se os que o fazem e todos os que nele confiam. Irmãos, olha só que coisa tremenda. Você adorar o Deus vivo e verdadeiro, você louvar um Deus que te criou os céus e a terra, criou o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, esse Deus tremendo, e a gente trocar Ele, o Criador, o Salvador, o Sustentador, por outra qualquer coisa. Olha o que está escrito em 1 João, não o Evangelho, mas na carta, 1 João capítulo 5, finalzinho, versículo 20 e 21. Aqui a letrinha está menor, vou olhar para cá. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o quê? Entendimento para reconhecermos o quê? Irmão, costuma dizer o seguinte: esse relógio é falso. Se é falso é porque tem um verdadeiro. Quem está ligado aí? Tem um verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o quê? Este é o quê? Este é o quê? Dá um glória a Deus, um aplauso, Senhor. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora continua. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha a palavra de carinho, olha a palavra de ternura do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E eu quero dizer para os irmãos que ídolos aqui podem ser imagens, mas ídolos aqui pode ser dinheiro, irmãos. Porque dinheiro é um bom servo e um péssimo patrão. Quando o dinheiro nos serve, ele é uma bênção. Quando o dinheiro, ele é a base para todas as decisões da família. Quando o dinheiro é a base para tudo na vida de uma pessoa. Quando ele se torna o principal, ele é mamão, é um demônio, ele é um principado. Agora, quando o dinheiro ele é uma bênção de Deus, aí crente compra casa, crente compra terreno, crente troca de carro, crente compra roupa, crente compra material escolar, crente paga suas contas em dia, crente dizime oferta, crente prospera. Quando ele é um servo. Mas eu quero dizer para os irmãos, guardai-vos dos ídolos. O dinheiro não pode ser um ídolo na nossa vida. O sexo, irmãos, a sexualidade humana foi um presente de Deus e é um presente de Deus. Mas pode acontecer do sexo ser um altar de adoração. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque é algo que Satanás trabalha muito na vida do ser humano. Deus está tocando no meu coração para pregar uma mensagem para casal sobre a sexualidade do casal. Eu creio que em breve vou estar pregando.
Quem vai orar por essa mensagem, diga amém. Preste atenção. Paixão. Às vezes a pessoa tem uma paixão. Irmãos, quantas vezes a gente escuta aquela brincadeira? Fulano orou para Deus dar uma moto, quando deu a moto ele saiu da igreja. Orou para Deus dar um namorado, a namorada, orou, ganhou, saiu da igreja. Trocou o dono da bênção por uma bênção. Qualquer objeto, fala assim, qualquer objeto, qualquer pessoa, temos que ter cuidado para não virar uma idolatria na nossa vida. Qualquer objeto, qualquer pessoa, ela não pode ser um ídolo na nossa vida. Nós temos que ter esse cuidado. Atos 10, do 25 ao 26, olha o que está escrito. O apóstolo Pedro foi na casa do centurião Cornélio. Ele foi lá, o Espírito Santo falou para ele ir. O anjo apareceu para esse centurião, mandou chamar Pedro, Simão Pedro. Aconteceu que, quando Pedro entrou na casa dele, imagina a cena. Está chegando o apóstolo Pedro com seus amigos, irmãos. Cornélio já tinha reunido a família toda. Imagina, o homem devia ser um guarda-roupa duplex, porque era um centurião, meu irmão. Ele era um chefe da guarda romana. Eu, pelo menos na minha cabeça, o camarada era bom de luta, bom de briga, bom de espada. Ele não era fraco, não. Irmãos, aconteceu que indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés, o quê? O adorou. Eu gosto do versículo seguinte. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Irmãos, olha que coisa linda. Eu queria que você nunca idolatrasse nenhum líder na sua vida. Você sabia disso? Nunca fique idolatrando. Aquele cantor é muito bom. É bom, glória a Deus, ore por ele. Aquele pastor é uma bênção. Ore por ele. Mas todos nós, irmãos, somos pó e cinza. Você está entendendo? Amém, meu irmão? Eu queria que você, para você ser firme mesmo, em nome de Jesus, você ter carinho, respeito com os obreiros da casa do Senhor, ter carinho, respeito com o pastor, diácono, é uma coisa. Agora você nunca pode idolatrar um líder espiritual. Você sabia que pastor também tem conta para pagar, irmão? Você sabia? Esse tempo atrás a prefeitura botou um drone por aí voando aí para ver negócio de IPTU. O da nossa casa dobrou o preço, irmão. Ele poderia passar assim, falar assim, esse aqui é pastor, mora aqui, vamos dar um desconto de 50%. Não, irmão. Meu sogro, quando comprou a casa, o homem tinha feito a ampliação, não devia estar constando o documento, e está lá, veio dobrado o IPTU. E glória a Deus que não estão pagando IPTU, você está pagando IPTU porque tem lugar para morar. O murmurador agora ficou acordado. Já está meio bravo com o IPVA, está pagando IPVA porque você tem carro, meu irmão. Em nome de Jesus. Agora, veja bem. Aqui, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Porque a adoração é uma coisa muito séria, muito importante. Segundo ponto. Adore a Deus porque maravilhas acontecem. Fala assim, o negócio está ficando bom. Fala. O negócio está ficando bom. Irmão, se tem uma coisa que acontece na igreja é quando tem um ambiente de adoração. Eu queria que você entendesse que aqui não tem animador de auditório. Isso aqui não é teatro, isso aqui é igreja, isso aqui é casa do Senhor. E o Arthur fez com excelência, como os outros irmãos fazem, conduziu o povo na adoração. O Arthur foi guiado pelo Espírito Santo hoje, outros irmãos são guiados outros dias, para conduzir o povo em adoração, porque onde tem um ambiente de adoração, Deus vem, Deus trabalha. Eu sei que aqueles mais radicais vão dizer, Deus não vem não, pastor, Deus já está dentro da minha vida. Ele está, meu irmão, dentro da tua vida, teologicamente, mas deixa eu pregar. Então, ele vem com glória, não só presença, mas sua manifestação poderosa em nosso meio, em nome de Jesus. E eu tenho aqui alguns exemplos que Deus colocou no meu coração. Jairo. Irmãos, Jairo, ele era um líder de uma sinagoga, um príncipe de uma sinagoga, mas a filha dele estava doente. E a religião dele não deu conta.
Ele falou assim: eu vou procurar Jesus. A melhor coisa que a gente faz é procurar Jesus, né, irmão Joel? Irmãos, olha o que está escrito em Mateus 9,18, depois de Marcos 5, do 21 ao 24. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, fala comigo, chefe, aproximando-se, o que ele fez? O adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Irmãos, aqui eu quero ter um parênteses aqui. Eu queria que a gente entendesse, irmãos, que Deus cura, liberta. Deus tem poder para ressuscitar pessoas hoje ainda? Sim ou não? Irmãos, Ele tem. Mas você tem que entender que, por exemplo, Jesus ressuscitou essa menina. Mas Jesus não ressuscitou João Batista. João Batista morreu, Jesus. A Bíblia diz que Jesus pegou um barco e foi para um outro lugar. Porque chega um tempo que é o tempo de Deus levar a pessoa. Vão acontecer alguns milagres de pessoas que... Porque todas as pessoas que Jesus ressuscitou na Bíblia voltaram a morrer, irmãos. Quem está ligado aí, diga amém. Mas nós temos uma promessa de salvação, de vida eterna e de um corpo glorificado. Um dia, aquele corpo igual ao de Jesus que atravessou portas fechadas. Aquele que comeu o peixe e o favo de mel. Mas eu queria que você entendesse que aqui era um mistério para a glória de Deus. Então, Jesus, todo velório que Jesus fez, ele acabou com o velório. Pastor não tem manual de velório, porque Jesus acabou com todos eles. Mas eu quero que você entenda que às vezes Deus vai levar pessoas, porque é o tempo. Igual a semana passada, né? Pessoas que a gente amava, pessoas queridas, aí foram. Mas eu quero que... Isso não estava aqui no esboço, mas eu sinto de Deus de falar em nome de Jesus. E disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, fala comigo assim: ele adorou. Ele o quê? Opa! Irmão, geralmente depois que tem alguém que adora, alguma coisa boa acontece. A pergunta é: até agora você adorou? Até agora a gente conseguiu adorar ou a gente só está aqui no culto? Porque onde tem adoração, maravilhas acontecem. Olha o que está escrito em Marcos 5, de 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele quem? E ele estava junto ao mar. E olha só. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, fez o quê? Será que alguém hoje aqui tinha coragem de fazer isso? No meio desse povo aqui? Alguém teria coragem de dobrar o joelho diante do Senhor e adorá-lo? Será que alguém teria essa disposição? Teria essa coragem? Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Irmão, só isso aqui já basta. Fala com isso: Jesus foi com ele. Mas ele dobrou o joelho e adorou. Se dobrou o joelho e adorou, Jesus vai com ele. Eu quero dizer, se você veio hoje aqui, você se prostrou tua alma em adoração, Jesus vai contigo. Em nome de Jesus. Davi, 2 Samuel 6, 14, 15. Irmãos, tem gente que gosta das coisas muito no seu lugar. Eu confesso para os irmãos que eu já desisti disso. Eu, quando não era pai, eu pensava que tinha filho que a gente mandava sentar na cadeira e ele sentava e ficava. Eu, quando não era pai, eu pensava que funcionava desse jeito. Senta, pensei que sentava, mas não fica. E agora há pouco você viu aqui crianças no começo do culto dançando aqui na frente, brincando. Irmãos, às vezes põe a mente religiosa. Porque tem hora que a gente é religioso. Mas não é por culpa nossa, a gente foi ensinado assim, aprendeu desse jeito. Mas eu queria que você entendesse que Davi dançou na presença do Senhor. E eu queria que nós entendêssemos que há várias maneiras de adorar a Deus. E uma delas é dançando, não danças do mundo, não tem nada a ver, danças de adoração. Movimentos de mistério. Né, irmã Sônia?
movimentos de mistério. Olha só o que diz aqui. 2 Samuel 6, 14 e 15. Davi fazia o quê? Bem devagarinho, é isso? Todas as suas forças diante de quem? Do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de... Irmãos, a igreja tem que louvar o Senhor. A igreja tem que adorar o Senhor. Quando tu estiver meio triste, meio desanimado. Uma vez eu tive uma experiência, irmãos. Eu estava muito para baixo. Mas pensa aquele dia que você está debaixo do rabo do cachorro. Desculpa o termo. Eu comecei a louvar a Deus e agradecer. Porque eu só estava olhando para aquele problema que estava ruim. Eu comecei a lembrar do que estava bom. Eu comecei a lembrar das coisas boas que Deus já tinha feito na minha vida. E começou então uma atmosfera de gratidão, de louvor, de adoração. O negócio ficou bom. E eu quero te dizer, adore a Deus. Fala assim, adore a Deus. Em nome de Jesus. Davi, irmãos, ele dançou. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele arrumou problema depois com a mulher em casa, mas isso deixa para outro dia. Vamos para nós aqui, mulher cananeia, Mateus 15, do 23 a 25. Olha só, a mulher cananeia. Irmãos, essa mulher vinha, Jesus foi para um lugar deserto, um período chamado período que Jesus queria discipular mesmo. Jesus provavelmente queria descansar, mas ele queria ter um particular com seus discípulos. E ele foi para um lugar isolado, deserto. Mas uma mulher começou a perturbar e gritar, chamar Jesus. Você já parou para pensar? Ela não era judia, ela era sírio-fenícia, cananeia, aquela que Jesus vai falar para negócio não dar o pão dos filhos para o cachorrinho. Mas olha o que está escrito no versículo 23 até o 25. Ele, porém, não lhe respondeu o quê? Irmão, tem hora que Jesus fica quieto, irmão. Ele tem o direito de ficar quieto, ele é Deus. Tem hora que a gente fica quieto. Qual o marido que nunca ficou quieto em casa? Levante o dedo, não faz não. Faz não, apanha. Eu não levanto o dedo. Irmão, tem hora que fica um silêncio. Tem hora que nada acontece. Isso é terra dos viventes. Mas aqui havia uma mulher que estava chamando Jesus, ela precisava de um milagre, e ele não respondeu ela. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Irmão, a ponto dos discípulos. Irmão, quem é que tinha um coração mais bondoso? Jesus ou o discípulo? Pergunta difícil. Eu acho que era Judas Iscariote. Amarrado. Irmão, a ponto dos discípulos, Jesus dá um jeito dessa mulher. Jesus manda ela embora. Jesus libera ela. Aproximando-se, os discípulos e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha só, continuando. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e ela veio e... ela fez o quê? A gente só lembra do pão, da migalha. Mas onde é que Jesus foi tocado? Hein? Onde é que Jesus foi tocado? Ela veio e... ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O resto é história. O resto é história. A gente já sabe o que Jesus fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o anjo falou: João, vou te dar uma chave. Não posso pregar muito não, que isso aí é trabalho de vocês. Mas, João, adora a Deus. Vou te contar um segredo. Adora a Deus. Mais um pouquinho? Amém? O leproso curado.
Lucas 17, do 15 a 19. Tinha um coral de 10 vozes. Jesus, tem misericórdia, me cura. Um coral, irmãos, para pedir um pedido, mas um solista para agradecer. Você já viu isso? Olha o que está escrito aqui. Mateus 15, do 23 a 25. Um dos 10. Aqui. Ele, porém, não, agora é outro. Esse aí nós já demos glória. Vamos dar glória no outro, isso. Um dos 10, vendo que for o quê? Voltou. Alguém voltou aí para dar glória a Deus, irmão? Voltou, fazendo o quê, irmão? Glória a Deus e o quê? Em alta voz. Ele era pentecostal, não é? Vamos nós. E fez o quê? Ah, não acredito. Ele também fez isso, irmão. Ele se prostrou e com o rosto, o quê? Em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano, ou seja, inimigo dos judeus. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Irmão, nunca deixa a ingratidão entrar no teu coração. Nunca deixa a ingratidão roubar a doçura da tua vida. Quem está ligado, diga amém. Vamos nós aqui. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Os outros foram curados da lepra, esse foi curado da lepra e foi salvo. O que é melhor? Ser salvo. Amém, igreja? Mas ele adorou. Irmãos, nós não temos como ensinar a Deus a fazer milagre. Você não pode, porque o irmão criou um filho dessa maneira, você está lendo a revista, está acompanhando o vídeo, o pé da letra, e as coisas não acontecem na tua vida. A vida não é uma receita de bolo, principalmente casamento. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, é por aí. Mas eu quero que você entenda que há um segredo. Fala comigo, há um segredo. Adorar a Deus. Irmãos, quando a gente entra no mistério de adoração, a presença vem, e a presença chegou, coisas vão acontecer. Quem está ligado, diga amém. Nós já até falamos sobre isso, mas é importante falar. Paulo e Silas, Atos 16, do 23 ao 26. Irmãos, olha só esse texto aqui. Eu queria que você parasse para pensar. Quem sabe essa semana a vida, ou esses dias a vida tem te batido. A vida tem te batido. E tem hora que a vida bate. Olha só o que aconteceu. Depois de lhe darem muitos os, quê? E os lançaram no cárcere, ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu o quê? Os pés no tronco. Sabe se tem gente que está sentindo que os pés estão no tronco e você não sabe como romper isso? Fala assim, por volta da meia-noite. Por volta de 9h12, 13. Tem um milagre acontecendo também, não é só meia-noite não. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, você sabia que quando você estava adorando a Deus aqui, teve gente aí do lado de você que não conseguiu cantar, ele só bateu a boca, porque ele está tão quebrado, ele está tão ferido, ele está tão machucado, mas o teu louvor, a tua adoração, apesar da tua dor, apesar das coisas que você tem passado, encorajou e gerou fé no coração de quem está do teu lado. De repente, fala comigo, de repente, igual no dia de Pentecostes, de repente, mas só que teve adoração antes, tá? Não esquece não. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram todas as cadeias. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor aí. Amém, amém.
Então, onde tem mistura de oração, adoração, louvor, quebra tudo. Glória a Deus. Vamos para o terceiro e último ponto. E até a criança chorou agora. Isso aí é língua estranha, purinha do céu. Esse é o louvor perfeito de criança. 3, adore a Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Eu poderia colocar aqui ele, né? Para a gramática portuguesa ficaria mais bonito, né? Mas eu quis botar Deus para você saber. Adore a Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Irmão, você já viu uma coisa que está em falta no mercado? Você já ouviu falar assim? Está em falta no mercado. Tudo que está em falta no mercado, irmãos, tem um valor muito grande, muito forte. E eu queria que você agora entendesse. Olha só esse texto aqui de João 4, versículo 20 a 26. Há um diálogo. Judeus e samaritanos eram inimigos, não é o lugar de adorar a Deus aqui, não é o lugar de Deus adorar no templo. E essa mulher, que era aquela mulher pecadora, que nós já sabemos do texto, mas o que me chama a atenção, ela, quando entendeu que Jesus era profeta, ela fez uma pergunta. Nossos pais adoraram nesse monte, onde eles estavam, perto. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, Venda Nova também, adorareis o Pai. Olha lá. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu já vou pedir o Joshua para ficar aqui no teclado, por favor. A gente está caminhando para o final. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou eu que falo contigo. Que encontro extraordinário, que encontro maravilhoso. Essa mulher estava procurando e ela encontrou, nem imaginava. Essa noite talvez de hoje não prometia muito para a sua vida, uma noite chuvosa de mês de janeiro, e é um tempo de Deus trabalhar na sua vida. Deus abriu uma direção, você vai entrar num caminho de adoração, você vai viver como um adorador, e coisas irão acontecer, porque o segredo é adorar. O céu gritou para a terra, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, aleluia. Efésios 1, agora é só pedrada, meu irmão, só pedrada para tu dar glória, aleluia. Paulo, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória. E deixa esse texto, para o louvor da glória. Eu estava conversando com o Vitor ontem ali. Irmãos, você sabia que evangelismo é importante? Sim ou não? Mas no céu não vai ter evangelismo. Tem tantas coisas que a gente faz aqui na terra e até na igreja, que não vão ter no céu. Mas adoração vai. Adoração e louvor vai. Billy Graham foi um grande evangelista do século passado. Ele era o evangelista e Cliff Barros era o seu regente, o seu maestro. Brincadeira de amigos. Cliff Barros virou para Billy Graham e falou assim: Billy Graham, no céu não vai precisar de evangelista não, hein? E ele era regente.
Billy Graham entrou na brincadeira. Falou assim, ó, não se espante se Deus fizer de mim um regente também no céu. Eu só sei que eu vou adorar, meu irmão. Eu só sei que você vai adorar. Eu só sei que um dia nós vamos estar diante daquele que é o Todo-Poderoso. Hoje nós carregamos nossas dores, nossas fraquezas, nossas mazelas, nossas decepções, nossas tristezas, nossas alegrias. Mas um dia, segundo a Bíblia, vamos ter um corpo glorificado que não vai ter enfermidade, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter pecado, irmãos. Aleluia! Dá mais um glória a Deus, um aplauso. Vai ter um momento que realmente nós vamos viver a nossa plenitude máxima. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. O amado aqui é Jesus, tá? Só para você lembrar. Através de Jesus, eu e você somos um adorador. Você sabe por que eu subo nesse púlpito aqui? Porque eu creio no sangue de Jesus. Eu sei o que pela graça dele, nada de mim. Eu tenho um Salvador. Você tem um Salvador. E Ele está nos preparando para algo muito maior. Salmo 100, versículo 4. Olha o que o Salmo diz. Entrai por suas portas com ações de graças, e dos seus áticos hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o nome. Talvez você vai sair daqui fazendo isso, mas você não entrou aqui assim. Domingo que vem, lembra, Senhor, me ajuda a ir para a tua casa, mas diante de todos os problemas, eu quero entrar nas portas, com ações de graça, com louvor, com hinos de louvor e adoração ao teu nome. Você vai ver que vai ser outro culto, vai ser outro culto, vai ser outro culto na sua vida. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22. Quando eu trabalhava no comércio, no açougue, eu coloquei uma placa lá na loja, lá no açougue. Aconselhou-se com o povo, ordenando os cantores para o Senhor. Lembre-se que nessa batalha Josafá estava com medo. E o Deus levanta um profeta e disse assim: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, vocês só vão ter que olhar. E ele manda botar os músicos na frente. Irmãos, é interessante que até no futebol, a pessoa às vezes agora começa com time reserva e depois bota a cavalaria, né? Eu queria que você entendesse que o louvor e a adoração é a arma pesada da igreja. É metralhadora de fogo, é bomba atômica da igreja contra o inferno. A nossa vida tem que ter louvor e adoração, irmãos. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor. Essa parte que eu botei na placa. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E olha o versículo seguinte. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor o quê? Emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Essa semana eu peguei aquele spray de veneno e matei uma barata. Capotou. Nem sei se a Patrícia tirou. Ficou lá na área. Parecia até um Fusca enorme. Irmãos, louvor e adoração confunde o inferno. Louvor e adoração. Como é que ele pode estar adorando depois do que ele passou? Como é que ela pode estar louvando?
Irmão, o inferno fica maluquinho contigo. O louvor e a adoração não roubaram de você. Está acabando. Mais 2 versículos só. Êxodo 34, 8 e 9. Moisés pediu para ver o que de Deus? Fala comigo assim, a glória. A glória. E Deus falou assim, esconde nessa rocha, que eu vou passar e tu só vai ver as costas. E quando Deus passou, irmão, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra. Tinha que fazer isso mesmo. E disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue no nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa... É interessante que ele não falou perdoa a iniquidade deles. Ele se incluiu também. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Irmãos, aqui que eu queria dar uma pausa. Se nós queremos viver, quem quer viver as grandezas de Deus em 2026? Irmão, nós temos que ser uma comunidade de adoradores. Nós temos que entender que estamos lidando com seres humanos que erram, que pecam. Olha para as costas do teu irmão aí, vê se tem asa aí. É asa não? Tem anjo aí não? Ah, é ser humano. Ser humano, então, isso aí. Então tá bom. Deixa eu ver, Josta. Josta, tu tem cara de anjo. Tem não, irmão, pensei que tinha. Josta tem cara de anjo. Mas não é anjo. Eu quero que você entenda, irmãos, nós somos adoradores. E eu quero convidar o Ministério Louvor para a gente... Eu vou ler o último texto para a gente louvar a Deus. Lucas 19, 37 a 40. Olha só que texto extraordinário da palavra do Senhor. E quando se aproximava a descida dos montes, Jesus entrando em Jerusalém. Fala comigo assim, Jesus entrando em Jerusalém. Fica em pé para tu pensar que está acabando o culto. E quando se aproximava, pode desligar a luz aí por gentileza. E quando se aproximava da descida do monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou o quê? Jubilosa. O quê? Louvar a Deus, hein? É o que você vai fazer agora. Por todos os milagres que tinham visto. Dizendo, bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus, sempre tem algum. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Aí, Arthur, ele estava adorando a Jesus e eles falaram assim, manda ele parar. A resposta de Jesus é muito legal. Mas ele lhe respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O quê? Isso aqui vai dar glória a Deus no meu lugar? De jeito nenhum. Fala assim, de jeito nenhum. Tu vai deixar uma pedra clamar no teu lugar? Você vai deixar uma pedra adorar a Deus no teu lugar? Você vai deixar um coração de pedra te impedir de perdoar, de adorar, de ser um adorador? Só lembrando, João, eu não posso falar muito não, João, porque é vocês que pregam o evangelho, mas João, vou te dar uma chave. Adora a Deus. Adore a Deus. Irmão, quer um rebuliço na tua vida? Minha irmã, quer um rebuliço na tua vida? Hoje, eu pensando nessa pregação, eu lembrei de um grande pregador do passado, chamado John Wesley. John Wesley, ele tinha o costume de acordar, ler a Bíblia, orar, e ele cantava hino sozinho, na devocional dele com Deus. Irmãos, às vezes, tem pessoas que Deus vai dar um dom para cantar aqui na frente.
Deus quer ouvir você lá naquela cozinha, minha irmã. Você voltar a cantar. Você voltar a adorar, meu irmão. Naquele carro. Lembra quantas experiências você já teve em viagens? Lembra? Em nome de Jesus. João Wesley foi um grande avivalista. O irmão dele, Charles Wesley, compôs 7.000 hinos. Os dois chegavam numa cidade, Charles Wesley começava a cantar e depois ele pregava. Charles Wesley compôs, o irmão dele, 7.000 hinos. E o avivamento foi extraordinário. Mas era um lugar que tinha louvor, oração e palavra. Irmãos, nós não podemos perder a essência de adorador. Eu quero pregar adorando. Eu não sou orador, eu sou adorador. Quem está ligado? Fala assim, eu sou adorador. Fala assim, eu sou adorador. Olha para o meu zóio aqui. Olha para o meu zóio e diz, eu sou adorador, pastor. Eu sou adorador. Fala para mim, sou adorador. Tu não falou ainda não. Eu sei que está escuro, mas ó, o Espírito está dizendo que tem gente aí que não abre. Fala assim, eu sou adorador. Diga assim, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Vamos cantar agora. Só que agora vai ser diferente. Como diz o salmista, cantai ao Senhor um cântico novo. Tu agora vai cantar com liberdade. Tu agora vai cantar como um adorador. Tu agora vai cantar talvez como tu nunca cantou na tua vida. Eu te convido, juntos, vamos acatar o conselho da Bíblia. Adorar a Deus. Adora a Deus. Começa a dar glória a Deus. Começa a dar aleluia. Se tu quiser ir para o corredor e dançar, dança. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que nos resta? Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar.
que te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer Te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui, vamos ter um momento de oração agora. Pode baixar um pouquinho. Eu quero convidar a irmã Sônia para vir orar aqui, a esposa do irmão Antônio. Aqui, se você puder, eu sei que às vezes a roupa não permite o espaço. Quem puder ficar de joelho, vai ficar. Joshua, canta um pedaço de uma música que você compôs para o Senhor agora. Um pedaço pequeno. Everton, depois você vem para cá. Canta um pedacinho de uma música que você compôs para Deus. Vem para cá, fica aqui fora. Vamos ficar de, quem puder ficar de joelho. Joshua, canta um pedacinho. Para sempre adoremos nosso Rei Jesus. Aleluia, aleluia, nosso Rei venceu. Glória a Deus. Para sempre adoremos nosso Rei Jesus. Amém. Aleluia. Everton, cante um pedaço de um louvor que você compôs para o Senhor.
que eu preciso Ele já sabe. O que eu quero, ciência Ele já tem. O que necessito em seu tempo o fará. O que de mim Ele espera, perseverança até aqui Ele voltar. Seja o que for, não importa o quanto. Seja no riso ou no pranto, com sinceridade alcançarei aquilo que com fé a Ele clamei. Seja o que for, não importa o quanto. Seja no riso ou no pranto, com sinceridade alcançarei aquilo que com fé a Ele Aleluia. clamei. Amém. Everton, que dia que você sepultou sua avó? Segunda-feira agora. Segunda-feira você estava sepultando a sua avó. E ele está adorando, irmãos. Não é porque ele está feliz, não. Ele está adorando porque ele é um adorador. Ele está quebrado, mas ele está adorando porque ele é um adorador. A irmã Sônia vai orar para que Deus venha renovar em nossa vida essa chama de adorador, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, agora com a Tua grandeza nesse lugar, Pai. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que esse lugar foi mudado. Esse lugar foi mudado porque aqui está cheio de adoradores. Adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Adorador prostrado agora, Pai. Ó Deus querido, Deus maravilhoso. Ah, papai, como é bom sentir a Tua presença nesse lugar. Como é bom sabermos, ó Pai, que nós adoramos um Deus que está aqui presente. Um Deus vivo, um Deus que ressuscitou e está ao nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teus cuidados com esses adoradores, Pai. Essa chama de fogo aqui nesse lugar. Essa chama de fogo que Teus filhos agora estão sentindo, ó Pai, aqui nesse lugar, Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso. Nós aqui temos Marta, Maria, Pai. Quantos adoradores, Pai? Adoradores presentes nesse lugar. Adoradores que quando te busca, dobra o joelho e clama a Ti, a único que responde às nossas orações, a último, Pai, que responde aquilo que vem de dentro, Senhor, aquilo mesmo em que nós não falamos, Pai, mas Ele responde aqui nesse lugar, Jesus. Ó Deus querido, Deus maravilhoso. Agora, Senhor Jesus, nessa mesma conexão de adoração, de adoradores, Pai, adoradores te adorando em espírito e em verdade nesse lugar. Queremos, Pai, te colocar, Senhor Jesus, a dificuldade dos Teus filhos agora nas Tuas mãos, Senhor. Deus querido, Deus amado, se algum aqui, Pai, não consegue te adorar, que essa noite, ó Pai, o Senhor venha levantar e chama para ser adoradores de verdade, adoradores debaixo do chuveiro, adoradores dentro da tua casa, adoradores no teu trabalho, que você venha dizer para o mundo que você é adorador de Jesus Cristo. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, aquece agora o coração dos teus filhos, Pai. Pai, eu profetizo agora chama viva de fogo nesse lugar. Chama viva de fogo para verdadeiros adoradores
Deus querido, Deus amado, que nós venhamos adorar em todos os lugares, Pai. Até mesmo no choro, Jesus, que nós venhamos te adorar. Até mesmo na alegria, que nós venhamos te adorar. Até mesmo na tristeza, no luto, Pai, que nós venhamos te adorar. Exera na calamana subexana. Oh, la banda chara na calamana seia hanai. Me come assim na calamana hanasia. Dore na calamana subexera na hana. Eu quero ser adoradores de verdade, Senhor. Queremos teus filhos ser adoradores de verdade, ó Deus. Oh, na calamana serra. Queremos ser, Senhor Jesus, não crentes mentirosos, não crente que não te busca, mas queremos ser crentes fiéis, Pai. Queremos ser adoradores de verdade, Pai. Que os nossos joelhos não se cansem, Pai, enquanto nós tivermos fôlego de vida, Pai. Enquanto nós tivermos pernas, joelhos e braços para te adorar, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos te colocar aqui, Senhor Deus, cada um dos mais pequenos adoradores, Pai. Nós somos pecadores, sim, nós somos pó e cinza, mas nós queremos a cada dia ser adoradores de verdade, Senhor. Que nós não venhamos ter medo de te adorar, Senhor, mas que essa chama nesse dia de hoje, Pai, que ela possa incendiar também dentro da nossa casa, que ela venha incendiar por onde nós passamos. Oh, xeranacalamanacena. Ó Deus Todo-Poderoso, sacudece o teu filho essa noite, Pai. Pai, que nós não venhamos ter preguiça de orar, que nós não venhamos ter preguiça de te adorar, mas que nós venhamos ter coragem, ser encorajado, ó Pai, pela tua graça, Senhor. E creamos, ó Pai, que essa noite o Senhor mudou a história de cada lar aqui presente. Creemos que o Senhor mudou a história de cada lar agora assistindo, Senhor, porque o Senhor impactou cada uma casa, cada um lar, porque são adoradores de verdade, adoradores que adoram, Senhor Jesus. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, quero te colocar agora, Senhor, a nação brasileira em tuas mãos, as nações em tuas mãos, Pai. Quantos daqueles agora que estão te adorando, mas por meio, Pai, muitos deles estão morrendo por perseguição, Pai. E aqui ainda nós possamos adorar, Pai, e que nós venhamos te adorar cada dia, cada instante. Que tu venha renovar essa noite, ó Pai, renovar a adoração dos teus filhos, Pai, a coragem, encorajar os teus filhos, Pai, de adorar, de não ter medo de adorar, de não ter medo de te buscar, Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, queremos a mais e mais ser adoradores, Pai. E ao acabar esse culto, Pai, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor leve cada um adorador para a sua casa, Pai, protegido e guardado com teus braços. Pai, que o Senhor leva cada mãe, cada filho, que o Senhor leva cada um para o seu lar, cada mulher, cada jovem, Pai, adoradores, Pai. Pai, renova, Senhor Jesus, a cada dia. Pai, e assim já oramos grato que é aquilo que eles estão sentindo no coração agora, Pai. Um espírito diferente, Pai, que tu deste a cada um de nós aqui essa noite. Espírito de adorador. Eta calamanacheranaca. Lá na suriande charanacalamanassi. Subexerrada calamaná. Adorador e que adora em espírito e verdade. E assim já oramos, Pai. Grata pela nossa chegada em casa. Grata pela chegada dos teus filhos, sarado e curado para a glória e honra do teu nome. E aquilo, Pai, porque hoje foi dia de milagre. Hoje foi dia
problemas ter caído por terra em nome de Jesus. Hoje foi dia de nossa casa ser sacudida e balanceada, mas balanceada, cheia do Teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teus cuidados com cada um. E que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de adoração só a único, chamado Jesus. E assim já oramos grato, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé, por favor, para a gente terminar. Fique em pé. Você está preparado para viver as grandezas de Deus? Você está preparado para viver o ano das grandezas de Deus? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E os adoradores dizem: dão glória a Deus. Um aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Desculpa ter avançado no horário, tá? Foi motivo de força maior. Uma semana abençoada a todos que nos visitam. Um grande abraço. Deus abençoe. Tem uma cantina abençoada ali também. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.